capacidade de fazer essa projeção do pensamento depende do perispírito. E aí varia de espírito para espírito. Os espíritos imperfeitos têm dificuldade de projetar o seu pensamento de tal maneira a percorrerem o espaço com a rapidez do pensamento. Já os espíritos bons, os espíritos puros, estes conseguem locomover-se assim. Então veja que ali você tem uma informação de princípio. O princípio está dado. A possibilidade de locomover-se com a rapidez do pensamento está estabelecida. Agora, como, quando, em que circunstância, de que maneira ele pode exercer esta possibilidade, aí não está dado ali. Nós vamos encontrar isso em outras obras. Nós vamos encontrar também em vários momentos da obra, o Livro dos Espíritos, afirmativas desse tipo. O que leva, às vezes, alguns leitores um pouco apressados ou preocupados em não encontrar contradições na obra, o que é muito comum, a gente, quando está estudando uma obra, deve usar o que se chama princípio de caridade. Você sempre tem que desconfiar da sua leitura, não do autor. Então, quando você está lendo uma obra e você acha que achou um erro, um problema, você primeiro desconfia que o erro pode ser de sua interpretação, de sua leitura. É o que a gente chama, em epistemologia, quando se vai tratar da leitura de um texto, de princípio da caridade. Você deve ser caridoso com o autor. Desconfia primeiro de você, talvez você não tenha entendido bem. A sua leitura pode estar equivocada. Então, muita gente usa adequadamente esse princípio. A gente já encontrou isso, a gente encontra isso no movimento espírita em algumas palestras. Há autores que vão, às vezes, interpretar uma pergunta de O Livro dos Espíritos, então ele acha que ali está meio esquisito, ele usa o princípio de caridade e costuma dizer assim, aqui Kardec afirmou os espíritos, mas não, aqui são apenas para os bons espíritos. Kardec usou para afirmar sobre os espíritos um espírito de evolução mediana. Então, suas afirmativas, na verdade, só se aplicam aos bons espíritos. Não, a leitura está errada. Não preciso tentar salvar o codificador dessa maneira. Na verdade, o que a gente vai aprender é fazer a leitura do princípio, da possibilidade. Ele está falando em princípio, apresentando a possibilidade, e não o detalhamento. Então, eu não preciso salvar aqui Kardec, nesta pergunta 243, dizendo que somente se recordam de suas teses passadas os bons espíritos, para tentar salvar, dizer, é na média, ele está pegando um espírito de evolução mediana, e é desses que ele está falando. Não, ele está falando para todos os espíritos. Todos os espíritos têm a possibilidade de recordar-se de suas existências passadas. Como esta recordação ocorre? Em que circunstância ela ocorre? Aí sim, depende de outras variáveis. E nós vamos descobrir ao longo das obras que essas variáveis dependem do progresso intelecto-moral da alma, que tem implicações diretas no seu perispírito. Então, a obra é uma obra de princípios. Eu não preciso tentar salvar o texto criando esta forma de leitura, dizendo, aqui se trata de um espírito de evolução mediana, aqui ele está falando dos bons espíritos. Não. Quando Allan Kardec fala de um espírito de determinada classe, vocês vão encontrar que ele faz questão de dizer. Quando há uma exceção à regra, e esta regra só se aplica a determinado grupo de espíritos, ele diz, estamos falando dos bons espíritos, estamos falando dos espíritos puros, ou seja, ele faz questão de, quando há necessidade da ressalva, ele mesmo colocar a ressalva. Então, aqui na obra, nós encontramos os princípios tal como eles devem ser formulados. Então, quando você estiver lendo uma pergunta, e você acha, aqui parece que só diz respeito a determinado tipo de espírito, pense com calma, e veja que o que está sendo colocado é a possibilidade, o princípio, que vale para todos. As circunstâncias, como essa possibilidade se concretiza, como ela se atualiza, como ela se torna real, depende de outras variáveis que nós vamos encontrar descritas em outras obras. Então, esta é a primeira orientação de como a gente deve fazer a leitura de O Livro dos Espíritos. Um cuidado que a gente deve ter na hora que nós vamos interpretar o texto, O Livro dos Espíritos. Então, esta é uma informação importante. O como, o quando, as circunstâncias, muitas vezes, não estão presentes quando ele estabelece a lei geral, o princípio que vale para todos os espíritos. Um outro exemplo,
Kardec vai dizer que os espíritos se comunicam pelo pensamento, dispensam a linguagem articulada. Aí você vai ler em alguma obra espírita, complementar, mediúnica, espíritos tendo dificuldade de conversar com outros espíritos de outras nacionalidades e que parecem precisar utilizar alguma forma de comunicação linguística como nós, usar o inglês, o francês, etc. Mas como parece entrar em contradição? Não. É porque o princípio é a comunicação mental. Mas em determinada circunstância, o espírito tem dificuldade de exercer esta lei. Aí ele precisa de certas características para poder fazer uso da comunicação. Mas ele poderia comunicar-se através do pensamento, mas nem todos, às vezes, conseguem fazer isso em determinada circunstância. Então, fazem uso de outros recursos. Mas o princípio está dado. Quer dizer, a comunicação poderia ser mental, mas em determinada circunstância pode ser que aquele espírito esteja com dificuldade de executar tal característica. Sabe-se que nos espíritos atrasados a visão é limitada ao presente, ou pouco mais, como na Terra. Então, esta visão no espírito atrasado de suas vidas anteriores é limitada ao presente. Essa é a circunstância, embora ele tenha, por princípio, a possibilidade de recordar-se de suas vidas anteriores. Ela se desenvolve com a inteligência e à medida que adquirem consciência de sua situação. Agora ele começa a entrar no detalhamento desta possibilidade de visão de outras existências. Logo após a morte, o espírito tem dificuldades de ter acesso aos arquivos de outras existências. E na medida em que ele vai tomando consciência de sua realidade, esta possibilidade vai podendo se materializar aos poucos. Então, a visão que o espírito tenha de sua existência passada não ocorre imediatamente após a morte para todo mundo. E lá na pergunta 243 não está dito que ocorre imediatamente após a morte. Está sendo dito que a visão ocorre, mas não está entrando nos detalhes do quando, do como tal visão ocorre. Aqui ele está tentando explicar. Aliás, não se deveria crer que mesmo entre os espíritos adiantados, como o Sr. Queie, por exemplo, assim que entram no mundo espiritual, todas as coisas lhe apareçam subitamente, como em uma mudança de decoração à vista, nem que tenham constantemente sobre os olhos o panorama do tempo e do espaço. Então, aqui é a primeira observação. Mesmo num espírito relativamente adiantado, que é o caso desse Dr. Queie, que não era um espírito tão atrasado, mesmo com ele, logo após a morte, a visão não se dá subitamente. Como a gente tem uma decoração, às vezes que alguém muda a decoração de uma casa e imediatamente você enxerga. Então, há pessoas que não têm essa habilidade. Eu sou um deles. Mesmo aqui na Terra, eu acostumo não observar essas coisas. E eu, às vezes, fico numa situação muito difícil com a minha esposa, porque ela muda a decoração do quarto e eu não dou a mínima ideia, não vejo, não percebo. E ela pergunta para mim, você viu como ficou o quarto? Eu, meu Deus do céu, o que ela fez no quarto? E eu não consigo lembrar de como era o quarto antes, para poder dizer para ela como ela fez. E uma vez ela fez de propósito, ela mudou radicalmente. O quarto era branco, ela pintou de azul, ela trocou a posição dos móveis. Eu cheguei de viagem, entrei no quarto, deitei na cama, tomei banho, e ela entrou um pouco tempo depois, achando que eu ia fazer algum comentário, e eu não lembrava de nada, não fiz nenhum comentário. Então, eu imagino que no meu caso, após a morte, eu vou demorar muito tempo para lembrar de minhas existências anteriores. Então, essa capacidade de ver uma mudança de decoração que aconteceu, mesmo na Terra, não é igual para todo mundo. Eu sou extremamente desligado. A pessoa corta cabelo, eu não me dou conta de que cortou o cabelo. Então, são coisas desse tipo. Mas isso se explica para os filósofos. Os filósofos, em geral, são assim. Eles são desligados, então, essa é uma exceção. A gente não presta muito atenção em certos detalhes. Claro que um filósofo mulher consegue ter esta habilidade, né? A mulher olha e consegue ver a cor da gravata, se ela combina com a meia. Mas como conseguiu ver a meia? É um negócio impressionante, mas as mulheres têm essa visão de detalhe, não é isso? Vocês, mulheres, sabem muito bem disso. Vocês conseguem ter uma visão de detalhe que, em geral, muitos homens não
conseguem. O homem apanha o todo. E eu fico numa situação, às vezes, muito difícil com essa minha dificuldade, que tem pessoas que perguntam sobre um amigo, quando eu falo muito de um professor, de um amigo, como ele era? A pessoa começa, ele tinha bigode. Eu, não sei, imagina, eu nem sabia se a pessoa usava bigode. Era careca? Meu Deus, eu nem lembro se o fulano era careca, mas eu sou uma extravagância, né? Mas há pessoas que lembram de detalhes com muito mais facilidade. Então, aqui, nesse comentário de Kardec, nós encontramos algo muito especial, ou seja, mesmo espíritos adiantados demoram um tempo para recordar-se de suas existências anteriores. O princípio está respeitado, ele se recorda. Quando, como isto vai acontecer, varia de espírito para espírito. Então, ele está dando um exemplo, que a gente não seja apressado a dizer, o fulano era um espírito adiantado, ele morreu e recordou-se de suas existências anteriores. Não é bem assim. Varia de espírito a espírito, inclusive de interesses. Há espíritos que não têm nenhum interesse em recordar-se. Nós vamos ver, este é um caso muito especial. Às vezes você está conversando com um espírito numa reunião mediúnica, e você, para tentar comprovar que se trata daquele espírito, você começa assim, você se lembra daquele dia que nós tivemos um encontro? Ele, lembro não. Ele não interessa por aquilo. Se ele não tem interesse naquele fato, ele não se lembra daquele fato. Então é preciso que ele tivesse interesse. Então as pessoas falam, não é o mesmo espírito, porque se fosse, recordaria. Pô, imagina no meu caso, se a minha esposa me evocasse para confirmar que lembra da mudança do quarto? Eu não. Imagina, como é que eu ficaria? Eu não lembro mesmo, não estou mentindo, fingindo para dizer que eu não lembro mesmo. Então, não podemos usar, inclusive, isso como argumento, não se trata do mesmo espírito, porque ele não se recordou daquele fato. Aquele fato pode não ter tido nenhuma importância para ele, ou ele é tão desligado, estava preocupado com outras coisas, que aquele fato não ficou guardado na sua memória. Claro que vocês poderiam, mas se ele quisesse, talvez ele fizesse um trabalho monumental de esforço para recordar-se daquilo, ele poderia recordar. Mas eu pergunto, para quê? Imagina você provocar um espírito já adiantado para recordar-se de cenas que não têm nenhuma relevância para ele. Ele não vai gastar tempo e energia para concentrar-se na recordação de algo que ele considera absolutamente desnecessário. Então, ele não vai nem mesmo querer fazer este esforço de recordação. Nem mesmo para provar para nós de que se trata dele, essa nossa pretensão. Não, ele tem que provar para mim. Se pelo que ele disse não foi suficiente, não vai ser por esse esforço que ele vai fazer. Ele não está preocupado com nossas vaidades, eles têm outras preocupações. Quanto às suas existências anteriores, eles as veem em lembrança, como vemos pelo pensamento, o que éramos e fazíamos nos anos anteriores, as cenas de nossa infância, as posições sociais que ocupamos. Aqui, Kardec vai fazer uma distinção entre a lembrança ordinária e um determinado tipo de lembrança, que é a descrita na Revista Espírita de junho, no caso do Dr. Caillé, que é uma lembrança diferente da lembrança ordinária. E ele vai comparar essa lembrança com a lembrança nossa, quando você se recorda da infância. Pensa um pouquinho na sua infância, quando você vai se recordar de algum período da infância. Então, você vê pelo pensamento que você era, você tem uma ideia daquilo que foi aquele momento seu na infância. Essa lembrança é mais ou menos precisa ou confusa. Se você começa a pensar lá na sua infância, algumas coisas você não tem precisão. Você vai se recordar da roupa daquele dia, você pode ter lembrado daquele dia que você tomou um tombo, e que aquele tombo lhe doeu muito, lhe deu muita dor de cabeça, que você foi para o hospital. Mas aí se você começa, mas como é que roupa que eu estava vestido? Quais eram as roupas das pessoas ao lado? Isso provavelmente está confuso, você não se recordou desses fatos, embora alguns estão muito nítidos. A recordação do tombo, a recordação de que foi para o hospital, de quem te atendeu, pode estar muito nítida na sua memória, mas outros detalhes, outras circunstâncias podem estar confusas e você tem muita dificuldade. É por isso que, às vezes, vocês já devem ter vivido essa situação de você estar conversando com os amigos sobre o passado seu e tem a sua mãe ou seu pai ouvindo, e daqui a pouco começa a contradição. Quando você começa a falar uma coisa, a mãe, você estava com aquela roupinha, e você não
para você não estava assim. Então você encontra, às vezes, em relatos do passado, quando estão duas pessoas que viveram este passado, detalhes diferentes. Porque cada um se fixou em determinados detalhes e para o outro aquilo é muito confuso. Então ele não tem esta memória do passado com todos os detalhes, com a mesma precisão que outro que tenha vivido a mesma situação. Então isso varia de indivíduo para indivíduo. Então por isso que ele diz, essa lembrança é mais ou menos precisa ou confusa. Às vezes nula, segundo a natureza do espírito e segundo a providência julga a propósito apagá-la ou reavivá-la, como recompensa, punição ou instrução. E aí você tem os fatores das leis naturais, quando ele fala providência, as leis naturais, que também podem, em determinada circunstância, bloquear ou favorecer esta ou aquela lembrança. Por exemplo, a gente sabe que no ponto de vista do remorso, isso é uma lei natural, a consciência de culpa faz com que você se fixe muito na recordação dos fatos que lhe propiciaram aquele equívoco, aquele erro. Então é muito comum na consciência de culpa você não esquecer. Passam 50 anos, a pessoa ofendida já esqueceu, mas você continua lembrando. Um processo de remorso que faz você fixar ou reavivar a lembrança de um erro cometido. Isso é muito comum. Então você tem a ação das leis naturais, às vezes favorecendo, às vezes dificultando a lembrança, tendo em vista o processo educativo de punição e recompensa que estão presentes, esses mecanismos, na lei natural. É um grande erro crer que as aptidões, as faculdades e as percepções sejam as mesmas em todos os espíritos. Aí é o grande erro. A gente quer nivelar todo mundo tendo as mesmas faculdades, as mesmas aptidões, as mesmas percepções. Esquecemos que cada espírito tem uma experiência de vida diferente, aprendeu de forma diferente, viveu contextos diferentes, que determinam diferenças em suas percepções, em suas faculdades, em suas aptidões. Essas diferenças têm interferência fundamental na memória, na recordação de vidas anteriores. Eles têm percepções morais e as que podem ser chamadas materiais, que variam conforme os indivíduos. Então, esse é um fato muito importante, que ocorre do lado de lá de forma muito mais clara do que do lado de cá, embora esteja presente do lado de cá. Eu citei o exemplo de que eu não percebo certas coisas, da minha particularidade. Eu tenho dificuldade de perceber certas coisas, de perceber que alguma coisa mudou, de que a decoração mudou, de que a pessoa cortou o cabelo, trocou de roupa, que ela tinha barba ou bigode. Então, essa é uma dificuldade de percepção que eu tenho, dada a minha natureza, a minha experiência de vida, o tipo de coisa que eu normalmente costumo prestar atenção. Tem pessoas que veem o detalhe, conseguem olhar para o indivíduo e conseguem perceber o detalhe. Então, são diferenças de experiência de vida, do tipo de vida que vivem. São diferenças, não quer dizer que uma é melhor ou pior do que a outra, são apenas diferenças, dadas pelo tipo de vida diferente que as pessoas vivem. Então, do lado de cá nós temos isso, mas do lado de lá é muito mais acentuado. A gente sabe hoje que as nossas percepções dependem muito daquilo que nós trazemos interiormente, do nosso conhecimento, das nossas emoções. É por isso que você vai conversar com uma pessoa que viveu junto com você uma experiência, às vezes, de briga traumática, e as percepções são diferentes. E aí, quando vai fazer a narrativa,